Bom dia, irmãos. Vamos em nossa caminhada no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 63 a 65. Lucas 22, de 63 a 65. Pedir pessoal de mídias para colocar a projeção. Lucas 22, de 63 a 65. Um texto curtinho, vamos ler juntos? Diz assim: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso, bom Deus, tua palavra chega até nós. Há algo que precisamos aprender com esses 3 singelos versos. Certamente nós já passamos por esse texto algumas vezes em nossa vida. Pode ser que para alguns seja a primeira vez. Mas talvez a gente tenha passado rapidamente por eles, sem dar a devida atenção. E a pergunta que precisamos ter respondido diante do Senhor é: o que esses versos querem nos ensinar? A tua palavra não volta vazia. Tudo o que chega até nós é com intencionalidade, mas intencionalidade do Senhor para conosco. O Senhor quer que a gente aprenda algo com esses versos. O Senhor quer que a gente entenda, reflita e que eles, assim, guardados em nosso coração, glorifiquem ao Senhor. E é esta a nossa oração. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor, pareça cada dia mais com Cristo Jesus, e que em tudo que a gente fizer, a gente assim glorifique o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de lermos Tua palavra, de meditarmos nela, e que o Teu Santo Espírito nos ajude. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, para nós, pastores que temos ou pregadores, né, que temos a responsabilidade de pregar determinadas vezes, é mais simples pensar em alguns textos, né, que tenham mais elementos para pensar. Digo isso porque esses 3 versos são simples. Eles não precisam de explicação, eles não tem nenhuma palavra aqui grega que seja confusa. Você bate o olho, você lê e você entende. Mas por serem simples e singelos, o problema é que às vezes a gente passa os olhos por eles e não se detém na profundidade. Desculpe, irmãos. A gente não se detém na profundidade que eles possam ter, de fato, para a nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar quando isso aconteceu. E há um fato interessante. Lucas é o único a registrar que Jesus apanhou antes do julgamento. Então, se a gente olha para o texto e percebe a cronologia, Jesus tinha sido preso. Há todo o evento de negação de Pedro, né, a Jesus. Mas Jesus ainda não tinha sido apresentado ao Sinédrio para julgamento, e ele já estava apanhando. Não é só no Brasil que isso acontece, viu? Jesus já estava sofrendo e apanhando, mas isso não é algo comum, nenhum outro evangelista relata isso. Se a gente olha os outros textos semelhantes, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versículos de 27 a 31. Mateus 27, de 27 a 31. Estou relatando aqui porque na série de Lucas ninguém vai chegar a um texto paralelo a esse, né? Porque esses textos não existem em
Lucas, não tem problema. Por algum problema divino ou midiático, a apresentação não está no Google Drive, né? Não tem problema. Mateus 27, de 27 a 31 diz que logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, ou um manto vermelho, né? Bem vermelho. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, ou um cetro. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, tanto antes como depois, a ideia dos soldados é humilhar Jesus, né? Há uma ideia clara de colocar Jesus numa posição de completa humilhação. Antes, ele, da mesma forma, é zombado, né? As pessoas batem nele, os soldados batem nele, os soldados botam uma venda nos olhos, batem na cara dele, dizem assim: quem te bateu? Diz, você não é profeta? Diz quem te bateu. Então, há toda uma ideia de zombaria. Essa zombaria é amplificada depois do julgamento, depois que Pilatos diz que ele vai ser açoitado. Jesus é açoitado, colocam nele um manto, né, para supostamente ele ser o rei diante daqueles soldados. Os soldados se curvam diante de Jesus, batem nele, cospem nele, zombam dele, né? E a pergunta que eu me fiz é: o que Jesus fez diante de tudo isso? O que Jesus fez? Eu estou fazendo uma pergunta, não é retórica não, eu queria que você respondesse. Jesus teve uma atitude intencional, ele não simplesmente não fez nada. Não fazer nada é uma coisa interessante, porque quando a gente não faz nada, significa que a gente teve vontade de fazer alguma coisa, mas a gente não fez. A pergunta é: Jesus teve vontade de fazer alguma coisa? Não, ele fez uma coisa intencionalmente. Ele decidiu ficar em silêncio. Ele decidiu não falar. Ele não disse para ele assim: eu estou com raiva, mas eu não vou bater neles. Ou eu estou com vontade de xingar eles, mas eu não vou xingar, não vou dar essa corda para eles. Ou seja, ele não tem uma vontade que é pecaminosa e controla essa vontade. Porque isso é o que geralmente acontece conosco. A gente tem vontade de fazer alguma coisa e não faz. Alguns depois até ficam arrependidos. Se você riu, você entendeu, né? Puxa, se eu tivesse falado, estou engasgado, né? E alguns irmãos até aconselham: da próxima vez coloque para fora, como se fosse terapêutico, né? O amigo Richard Foster, né, um escritor de espiritualidade, diz que há muito perigo quando a gente confessa determinadas coisas, porque a confissão é o vômito da alma, e como todo vômito, fede e faz mal, para sair e para quem recebe. Então, se algum de nós fizesse isso aqui nesse salão, ninguém conseguiria mais ficar no horário de culto, certamente alguém teria que parar para limpar. Então, isso não é uma coisa comum dizer assim: coloque para fora. Não, não, não. Jesus tem uma atitude, ele é intencional para ficar em silêncio. E essa é a pergunta que eu me fiz: por que Jesus fica em silêncio? Como eu disse na minha oração, irmãos, eu creio que toda palavra que está na Escritura, ela é intencional para chegar para nós. Por exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, nós descobrimos que elas são duas, pelo menos duas chegaram para nós. Mas é simples saber que Paulo escreveu 3. Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que assim foi nomeada a nós, ele diz: em carta que já vos escrevi. Então, Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios. A pergunta não é assim: onde foi parar a carta? Não, eu não me pergunto disso, sabe por quê? Porque Deus não quis que ela chegasse até nós. De alguma forma, ela se perdeu no tempo, no espaço, no deserto, nas catatumbas, ou sei lá onde. A questão é que ela não chegou para nós. Deus não quis que ela chegasse até nós. Mas o que chegou? A pergunta é: o que a gente faz com o que chegou? Se você no dia a dia fosse escolher um texto para pregar, esse seria um texto. Esses 3 versos curtos e simples, porque eles
não falam um monte de coisa, porque isso evidencia para nós uma coisa, né? O silêncio não significa muita coisa para nós, a gente gosta de falar. E eis uma grande lição para a minha vida, irmãos: ficar em silêncio. O silêncio é capaz de revelar algumas coisas, e uma delas, o quanto a nossa alma faz barulho. Às vezes a gente pede para os irmãos ficarem 1 minuto em oração silenciosa. E a questão é se nós realmente conseguimos ficar em silêncio ou se qualquer ruído nos chama a atenção. Será que a nossa alma está em silêncio? Será que a gente realmente tem paz de se colocar diante do Senhor? Então, esse silêncio de Jesus me ensina algumas coisas, e pensei muito sobre isso durante essa semana. E eu queria dizer então o que eu aprendi com o silêncio de Jesus e compartilhar com você. E a primeira coisa é: eu não preciso responder às falsas acusações que fazem contra mim. Eu quero que você repita isso. Eu não preciso responder às falsas acusações que fazem contra mim. Do que já lhe chamaram e não era verdade? Já te chamaram de fofoqueiro? Alguém que faz intriga? Alguém que falou alguma coisa que não devia? Já colocaram em você nomes que você detesta, que fazem aflorar em você o mais profundo dos pecados? Já falaram coisas para você que provocam raiva? Qual foi o sentimento que você teve diante de tudo isso? Eu sei que falar disso é um pouco complexo, porque pode acontecer que a gente lembre do passado, né? E a gente comece a nomear o nome dos malfeitores na nossa cabeça. E não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é assim: você já teve nomes dos quais você nunca foi? Já disseram para você coisas que você nunca parou para pensar e que você nunca pensou? Já colocaram na sua boca palavras que você nunca disse? Sabe qual é o sentimento mais comum quando isso acontece? Raiva. Sentimento de justiça, de: pastor, isso não pode ficar assim. Precisamos disciplinar o nosso irmão, precisamos trazer a verdade à tona, preciso provar de que sou inocente, preciso provar que eu não falei nada disso, preciso provar isso ou aquilo, esse irmão precisa ser condenado ou ele precisa ser disciplinado, precisamos silenciar essa pessoa. Esse é o sentimento mais comum. O sentimento mais comum é de que a verdade, a justiça devem prevalecer sobre todas as coisas. Um dos motivos pelos quais eu saí da rede social chamada Facebook significa a transparência intransparente que acontece na rede social. Porque as pessoas decidem colocar na rede social todos os seus desafetos e desamores pelas pessoas. Elas fazem isso publicamente, às vezes não fazem como deveriam fazer, frente a frente, em segredo, perdoando e sendo perdoado, deixando para trás o erro. Não. O detalhe é trazer à tona, falar a verdade, dizer para todos quem é o fulano. E essa atitude impensada, irrefletida, é uma atitude vergonhosa, onde a maioria das pessoas, na verdade, nem sabe para quem está se falando, e atira-se para um querendo acertar todo mundo. E tudo começa porque a gente quer responder acusações que foram feitas contra nós. Irmãos, vocês sabem o que significa zombaria? Zombaria é que quando alguém pega uma palavra que você diz e ela faz piada com isso. Então, imagine que você estava aqui à frente da igreja em determinado dia, você disse problema. E parece que aquilo fica na sua ficha, né? Anos depois as pessoas fazem piada com aquilo, você errou, você tropeçou, e as pessoas ficam zombando daquilo. Mas o detalhe é, Jesus não disse nada de errado. O que Jesus disse foi distorcido para que as pessoas fizessem piada a respeito dele. Então imagine quando você fala um negócio que é certo, uma coisa que é correta, e as pessoas continuam brincando e zombando disso. E eu vou dizer que isso não é muito distante de nós.
Há uma crise em nós de que quem faz aquilo que é certo recebe um nome certinho. Isso é zombaria. Quando a pessoa faz tudo o que é certo, alguém diz para ela e diz assim, ó, chegou o santo. O que é isso, irmãos? Não é zombaria? Olha, ó, tá lá, ó, agora chegou aquele que não erra, aquele que não peca, aquele que não faz nada de errado. E alguém disse isso? Às vezes você disse isso? Claro que não. Nenhum de nós assume isso. Mas as pessoas pegam a nossa palavra e distorcem para nos ferir, para nos provocar. Irmãos, o silêncio de Jesus também mostra isso. As pessoas estão zombando dele. Você não é o Cristo? Tu não é o Rei dos Judeus? Sai daí. O que o ladrão que estava do lado de Jesus disse: você não é o Filho de Deus? Então solta aí e tira a mim também. Você não é o cara? Então se livra daí. O silêncio de Jesus me ensina que quando as pessoas fizerem acusações contra mim, eu não preciso responder. Eu preciso ser intencional. Olha para mim. Não interessa de quem ou o nome que te deram. Não responda. Seja intencional em seu silêncio. Você não precisa responder às zombarias que fazem a você. Segunda coisa que Jesus me ensina, que eu preciso ter convicção de quem eu sou. Repita comigo. Eu preciso ter convicção de quem eu sou. Acho muito interessante que eles tapam os olhos de Jesus e começam a bater em Jesus. Significa que são vários, né? E eles perguntam: quem te bateu? Ah, irmão, se fosse eu. Eu diria, foi o de camisa vermelha. Foi o que tem uma cicatriz no rosto. É o que está com o sapato desamarrado. Eu diria. Eu diria, sabe por quê? Para provar para eles quem eu sou. Eu diria para mostrar para eles que eu sei fazer o que eles estão pedindo para eu fazer. Eu diria para mostrar para eles que eu não sou esse Zé Ninguém que eles acham que eu sou. Eu sou alguém muito especial. Mas o problema de fazer isso é que quando a gente responde, na verdade, a gente não está convencido de quem realmente a gente é. A gente precisa provar para os outros, para obter nos outros a aprovação e isso fortalecer simplesmente o nosso ego. Quando a gente pensa na vida de Jesus, é algo muito interessante, porque tudo começa com a mesma questão. Quando Jesus está no deserto, Satanás faz três propostas para ele, que são tentadoras, mas elas estão baseadas numa única coisa: colocar em dúvida quem Jesus é. A maioria delas começa com a seguinte expressão: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A tentação não é comer, a tentação é: prova para mim que tu é filho de Deus. A tentação não é: Jesus está faminto. Jesus não tem problema com a comida. A tentação é: prova quem você é. Segunda tentação: prova quem você é. Pula daqui, do alto do templo aqui de Tomás Coelho. Pula. E dá ordem aos anjos: me segurem. Se você fizer isso, você prova para mim que você é filho de Deus. Jesus em todo momento diz: eu não preciso provar nada para ninguém, muito menos para você. Quantas vezes nós fazemos coisas para provar para os outros que conseguimos? Muitas vezes você pode ter ouvido do seu pai, da sua mãe: você é ninguém, você é burro, você não aprende, você não é inteligente. E aí as pessoas crescem e passam a vida toda querendo provar para os outros o quê? Que elas conseguem. Se elas querem provar para os outros, elas não têm convicção do que elas são. Irmãos, chama a minha atenção o tratamento do Pai para Jesus Cristo. Jesus Cristo, no ato do batismo, quando ele está lá diante de João Batista, ele é batizado por João Batista. Aparece uma pomba, né? É o Espírito Santo, vem sobre ele, e uma voz do céu diz algo que a gente precisa gravar. O que a voz disse? Isso. O Pai diz: Jesus,
você é o filho em quem eu tenho todo prazer. Ter você como filho me faz o pai mais feliz do mundo. Talvez a gente não entenda a importância do pai ter dito isso antes do início do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque ele está dizendo antes que Jesus morra na cruz, ele está dizendo antes que Jesus faça qualquer outra coisa. Você é especial por ser meu filho. Você não é especial pelo que você fará daqui em diante. Você não é especial porque você vai morrer na cruz. Você é especial porque você é meu filho. Nós precisamos entender o valor que temos diante do Pai, independente daquilo que a gente faz. E, irmãos, há uma frase que eu repito continuamente para mim. Não há nada que eu faça para que o Pai me ame mais, e não há nada que eu faça que vai fazer com que o Pai me ame menos. Não há absolutamente nada. Eu preciso ter convicção de quem eu sou. Deus me fez seu filho, Ele me ama. Eu não preciso provar nada, absolutamente nada, para ninguém. Então, quando eu fico em silêncio, é porque eu tenho convicção do amor do Pai por mim. Eu não preciso fortalecer a ignorância dos outros, e nem muito menos dar satisfação aos outros, daquilo que os outros querem que eu responda. Eu preciso ter convicção de quem eu sou. Olha para mim. Você tem convicção do amor do Pai por você? Você se sente tentado a responder às ofensas, às acusações que te fazem? Quando alguém diz para você, você não consegue, você arruma forças baseado na raiva e não no amor de Deus, para fazer as coisas querendo agradar a Deus, mas no fundo para provar a você mesmo que você é capaz? Terceira coisa que o silêncio de Jesus me ensina, que eu preciso estar preparado para momentos difíceis na minha vida. Pode repetir comigo? Que eu preciso estar preparado para momentos difíceis na minha vida. Jesus alertou nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes, que a nossa vida seria difícil. Ele fez isso quando enviou os 70, ele disse, olha, você vai bater na porta, se as pessoas te receberem, você diga, Pai seja convosco, mas vai ter gente que não vai te receber. Você faz assim, ó, sacode pó, parte para outra. Ó, vai ter gente que vai fechar a porta na sua cara. Esse foi o alerta mais suave. Quando Jesus repetiu o alerta, ele diz assim, ó, eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos. Jesus começou a tornar as coisas mais difíceis, né? Ele disse, ó, vocês estão pulando de nível, e agora chegando no nível mais adiante, né, essa fase é difícil. E para passar essa fase, você precisa ter a convicção de que o sentimento é de ovelha no meio de lobos, ou seja, ninguém está brincando ao seu redor. Todas as pessoas que estão no seu redor podem querer devorar você, você vai virar alimento para elas. Jesus foi dificultando as coisas ainda mais. Disse que ele vinha com espada, não vinha com paz, ele vinha provocar divisão mesmo. E que as pessoas iam embora. Jesus chegou para as pessoas e disse assim, vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão para vocês, vocês querem comer, vocês não querem ouvir a verdade, todo mundo começa a ir embora. E aí os discípulos vão chamar a atenção de Jesus, Senhor, o Senhor está dificultando o negócio, se o Senhor quer que a igreja cresça, a estratégia está errada. Tem que massagear o ego do povo, não diz a verdade, Senhor, a verdade afasta. E aí Jesus vira para ele e diz assim, vocês querem ir embora também? Ser discípulo de Jesus não era mole não, irmãos. Jesus vem com essa palavra dura e Pedro responde, não, Senhor, vou embora não, só o Senhor tem palavra de vida, a gente fica aqui com o Senhor, está duro, mas a gente fica, é isso que nos traz vida. Jesus, quando vai morrer, João capítulo 16, ele diz assim, ó, eu estou indo embora, vocês não vão ficar sozinhos, as coisas vão ficar difíceis para vocês, eu vou enviar alguém que eu chamo de o Paráclitos, aquele que anda com você ao lado, né? Esse é o significado de Paráclitos. No português ficou a expressão consolador, que o Espírito Santo é o consolador, mas é muito mais profundo que isso. O Paráclitos é aquele que nos dá a mão, que caminha com a gente. Então não há nenhum momento nessa vida que a gente fique sozinho, em nenhum momento. Deus está sempre conosco, na presença do Espírito Santo. Ele não só está do nosso lado, Ele está dentro de nós.
E aí Jesus, quando vai chegando no final do capítulo 16, ele diz assim: as coisas vão ficar tão difíceis e todo mundo vai embora e vocês vão me deixar sozinhos. Mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai sempre está comigo. E ele encerra com o versículo que você conhece. Mas talvez você não conheça o versículo anterior, que é esse que eu citei. E no versículo 33 de João 16, ele diz: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham ânimo ou coragem, eu venci o mundo. Jesus o tempo todo preparou a gente para momentos difíceis. Mas sejam sinceros, irmãos, quando os momentos difíceis chegam, o que a gente diz? Senhor, me tira do momento difícil. Mas Jesus disse que ele chegaria. A gente deveria então orar: Senhor, foi para isso que eu fiz 15 anos de escola dominical. Foi para isso que eu cantei 20 anos no coral. Para a dificuldade, amém, Senhor, ela chegou. Quando a dificuldade chega, a gente grita. Se a gente grita, irmãos, é um sinal. Nós nunca acreditamos que a dificuldade chegaria. Mas isso é loucura na vida cristã. Jesus, ele está passando por dificuldade, estão dando na cara dele, estão cuspindo nele, estão xingando ele, estão chutando ele. Mas Jesus não leva para a igreja o pedido de oração: ó igreja, ore por mim, estou passando por dificuldade. Jesus se preparou para isso, 33 anos ele se preparou para isso. Significa que quando as coisas apertam, o cumprimento da promessa ou da profecia de Jesus Cristo está acontecendo na minha vida. Irmãos, por quê? Por que nos preocupamos tanto com a adversidade na nossa vida? Por que queremos tanto que ela passe rapidamente? Por que a dificuldade tanto nos incomoda? Se fomos chamados para parecermos com o Senhor Jesus, olhar o que aconteceu com o Senhor Jesus deve ser a minha expectativa. Um dia vão me chutar na cara, um dia vão me dar tapas, um dia vão me cuspir, um dia vão me xingar, um dia vão zombar de mim, mas quando tudo isso acontecer, a única coisa que eu não vou pensar é me afastar do Senhor Jesus, porque eu me preparei a vida toda para isso. Nós vivemos um tempo no Brasil muito estranho, irmãos, no mundo inteiro. O evangelho da vida boa, da vida fácil. Nós insistimos em orar pelos irmãos que estão perseguidos. E não estou dizendo aqui para não orar. Estou dizendo que devemos orar por eles mesmos. Mas a nossa oração deve ser muito mais do que: Senhor, tira o sofrimento deles. Richard Foster conta uma experiência que quando ele foi na China, há uma igreja oficial na China, mas é uma igreja de fachada. É uma igreja fake, né? Para ficar bem moderninha. É uma igreja patrocinada pelo governo. Então você chega lá, ela tem todo um culto, toda uma coisa, e você diz assim: ué, o cristianismo aqui funciona. Não, a igreja cristã verdadeira acontece nos túneis. Dentro dessas igrejas oficiais, só acontece aquilo que o governo permite. Nenhum sermão contrário, nenhuma palavra que diga alguma coisa contra o governo estabelecido pode ser dito, por pena de morte aqueles que disserem isso. Mas a igreja que acontece nos túneis, nos buracos, nos esgotos, ela é infinitamente maior do que essas igrejas oficiais. Conta-se então, o Richard Foster conta a experiência de que ele foi visitar essa igreja e os irmãos de lá pediram a ele: ore por nós, peça a Deus para que essa perseguição acabe. Ele disse: essa é a única coisa que eu não faço. E as pessoas perguntaram: mas por quê? Ele disse assim: porque lá na América onde eu vivo, as pessoas não são perseguidas, mas elas não são crentes como vocês. Então a perseguição é bênção de Deus para vocês. Queria eu que o meu país estivesse em perseguição. Talvez aí a gente descobrisse quem de fato fosse fiel e temente a Deus. Nesse evangelho boa praça que a gente tem aqui no Brasil, quando as coisas estão mal, a gente reclama, pula, e a gente fica preocupado se o Brasil vai aprovar ou não a lei da homofobia. Irmãos, qual é a nossa preocupação com relação a isso?
Ser preso? Ser morto? Perder a casa? Aquela que você ainda está pagando? Que ainda é da Caixa Econômica, nem sua é? Qual é a nossa preocupação? Morrer? Deixar mulher? Deixar marido? Filhos? É essa a preocupação? Não é a preocupação de Jesus. O sofrimento de Jesus aponta para o meu sofrimento. Vai chegar um tempo em que as coisas serão difíceis para todos nós. E quando esse momento chegar, a nossa palavra deve dizer: amém, Senhor. Chegou aquilo para o qual o Senhor me preparou a vida toda. Agora é hora de colocar em prática tudo o que eu aprendi em todos os cultos, em todas as aulas de escola dominical, em todas as músicas que eu cantei, em todos os ambientes que eu participei. O Senhor me preparou para que eu vivesse esse momento de dificuldade. Quero concluir, irmãos, e dizer que Jesus não aguentou calado simplesmente. Ele não fez nada. Jesus fez. Ele decidiu ficar em silêncio. E a sua decisão é intencional e aponta para algo como um Jesus humano. Ele mostra para mim que é possível ficar em silêncio quando as pessoas me ofendem. É possível ficar calado e não simplesmente dizer: eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Não, é possível pensar coisas boas, é possível glorificar a Deus. Jesus está calado, irmãos, porque Ele sabe que o Pai, que é o maior interessado, conhece e está sentindo a sua dor. E é nisso que eu queria desafiar você. Às vezes a gente grita porque parece que ninguém está nos escutando. Às vezes a gente grita porque parece que a gente está sozinho. Imagine que você estivesse sozinho e alguém corresse ao seu encontro para lhe assaltar ou para lhe fazer o mal. A nossa atitude instintiva é gritar, pedir socorro. Mas quando Jesus fica em silêncio, Ele mostra uma coisa que nós precisamos aprender mesmo, e esse é o desafio. Deus está olhando para nós. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que disseram para você. Eu não sei quanto de dor tem no seu coração. Eu não sei quanto você está desanimado com o Evangelho de Cristo Jesus. E cantar o hino 132 é alguma coisa que mexe muito comigo. Porque na terceira estrofe, se eu não me engano, o poeta diz: tantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Mas é a triste realidade, não de 100 anos atrás, mas do nosso tempo. Talvez você esteja preocupado com a fala dos outros, talvez a única coisa que você pense é sair porque você está aborrecido com os outros. Talvez você esteja com raiva no coração, guardando isso. Eu queria que você lembrasse agora que o Pai eterno, Deus, Ele cuida de você. Ele está interessado no seu sofrimento. Ele quer cuidar de você, não precisa gritar. Fique em silêncio e ouça a sua doce voz dizendo: eu estou cuidando de você. Não adianta correr atrás de justiça, não queira processar ninguém, nem disciplinar ninguém, não queira fazer justiça com a sua própria mão, não precisa. Ele está cuidando de você. Mesmo quando tudo parece que está dando errado, Deus está cuidando de você. Eu queria então convidar você a fechar seus olhos e em silêncio, como Jesus fez, que você abrisse seu coração, Pai. Eu não sei se há algo que você precisa confessar no sentido de sentimentos que talvez existam, que não sejam bons ou nem pareçam com o Senhor Jesus. Eu nem sei se você não está vivendo um momento assim. E digo por mim, porque eu não vivo um momento assim hoje. Mas entendo que quando a palavra me diz para ficar em silêncio, pode ser que daqui a 5 minutos, ou no final deste culto, ou durante este dia, justamente isso que está aqui no texto aconteça. Jesus diz para mim: Fábio, fique em silêncio, seja intencional, confie em mim.
Diga isso em sua oração: Pai, eu confio no Senhor. Fale com Ele em silêncio, abre seu coração. Maravilhoso e bom Deus, peço ao Senhor misericórdia, para que o nosso coração esteja focado em Ti, quando as coisas estiverem difíceis diante de nós. Que os nossos olhos não se afastem de Ti, que a nossa boca não fale coisas que envergonham o Teu nome, que os nossos pensamentos não divaguem para áreas que estão longe de Tua palavra. Confiar em Ti, Pai, é exigente. Faz com que a gente fique de fato em silêncio, que a gente não tenha preocupação de responder àqueles que nos ofendem, que a gente não tenha preocupação de responder às acusações falsas que são ditas contra nós. É tão triste pensar que isso foi feito com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão duro pensar que o nosso Salvador foi ofendido, humilhado, mas o exemplo de Jesus está lá não apenas para mostrar o poder de Jesus, mas para dizer que isso provavelmente acontecerá conosco. Muitas vezes seremos tentados, sim, a provar quem somos, mas na verdade porque não estamos convencidos do Teu amor por nós. Ó Pai, que o Teu amor inunde o nosso coração, e que por mais que palavras duras e difíceis sejam ditas a nós, que o nosso silêncio mostre a confiança que temos no Senhor. Esse mundo do direito, Pai, nos faz pensar de que precisamos provar aos outros de que estamos certos, de que a causa foi ganha. Ah, Pai, tira esse desejo de nós. Que de fato o único desejo de nossa vida seja glorificar o Senhor em tudo que fazemos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a silenciar o nosso coração, assumir raiva, amargura, tristeza, sentimento de injustiça ou qualquer outra coisa que tenha abalado a nossa vida com Cristo Jesus e a nossa vida na comunidade de Cristo Jesus. Dá-nos um coração puro, sincero, um coração disposto a obedecer ao Senhor e um coração que se prepara para viver como Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém.